Ok, tá funcionando. Já peguei o retorno aqui. Nossa, tá quente aqui, gente. Vamos lá então, galera. Vamos lá então, uma live aí, terça-feira, dia 3, 21 horas. Estou aqui para falar sobre distúrbios financeiros. Então, como que são formados, né, os nossos distúrbios financeiros, como é que são formadas as nossas crenças limitantes em relação ao dinheiro. Isso é muito importante para que a gente possa alterar o nosso comportamento. Acho fundamental entender como é que o nosso cérebro funciona e, principalmente, o principal ponto dessa live aqui é chamar atenção para que as pessoas que atualmente têm um comportamento não muito bom em relação ao dinheiro, que elas consigam melhorar isso e consigam perceber que muitas coisas na nossa vida não são culpa nossa, certo? É uma formação psicológica que a gente tem que acaba nos atrapalhando, tá bom? Mas sem mais enrolações, tá bastante quente aqui, tô montando o estúdio, né? Não chegou ar-condicionado, mas não tem problema, tô acostumado, tá? Então eu vou seguir aqui o meu roteiro, a live de hoje muito legal, muito importante, tá? Vou seguir aqui o meu roteiro e vou fazendo os comentários, beleza? Então vamos lá. O que são, afinal, distúrbios financeiros? Bom, são padrões persistentes, previsíveis e frequentemente rígidos de comportamento autodestrutivo relacionado ao dinheiro, que trazem estresse, ansiedade, sofrimento emocional e incapacidade em áreas importantes da vida. Bacana? Quais são os sintomas, então, de distúrbios financeiros? Aí eu quero ver, eu vou falando aqui e você vai vendo se você já teve algum desses sintomas em sua vida ou se está tendo neste momento, tá? Vamos lá, então. Ansiedade, preocupação ou desespero sobre a situação financeira, ausência de economias, ou seja, não consegue poupar, excesso de dívidas, certo? Então, a dívida, até certo ponto, ela é considerada saudável, certo? Mas chega um momento que já não é mais tão saudável assim, passa do limite, a gente não consegue mais pagar. Então, que é o segundo ponto, né? A gente entra em falência, empréstimos ficam pendentes ou ambas as coisas, certo? Outro ponto, conflito sobre dinheiro com familiares, amigos ou colegas de trabalho. Isso também é bem complicado, é um sintoma aí de distúrbio financeiro, quando a gente não consegue conversar naturalmente sobre dinheiro, acaba acontecendo. E outra é a incapacidade de manter as mudanças nos comportamentos financeiros. Então, muitas vezes eu vou lá, consigo me programar para tentar economizar mais, faço uma semana, na terceira já não consigo mais, certo? Então, esse é um padrão bem comum também. Então, se você já aconteceu de ter algum desses sintomas, então porque você tem algum tipo de distúrbio financeiro. E é normal, tá? Não tem nada de anormal nisso, né? O que acontece, algumas pessoas têm um grau muito elevado, outras conseguem controlar isso, tá? Mesmo eu, como especialista nessa área, em estudo do comportamento financeiro, educação financeira, né, eu consigo identificar alguns pontos aqui, certo? Então, vamos lá. Como é que são formados os distúrbios financeiros? Né? São formados por forças psicológicas presentes fora do nosso pensamento consciente, estão enraizados em nosso passado. Então, são situações do passado que foram acontecendo, foi a nossa formação psicológica, né, que acabou nos levando aí a algumas situações, tá? Como é que a gente define nossa atitude em relação a dinheiro? A gente basicamente funciona como criança e como adolescente. Né? Como na escola não é ensinado para a gente o relacionamento com o dinheiro, como é que funciona, né? Que a nossa referência de aprendizado da escola é a escola e a família. São esses dois pontos. E os amigos também, mas em maior grau a escola e a família. Na escola, a gente não fala sobre dinheiro, o assunto não é tratado de forma assim ampla, né, como deveria ser. E em casa, na família, muito menos ou muitas vezes até pior, né? A gente acaba pegando exemplos, a gente olha para os adultos, né, olha como é que eles se comportam em relação ao dinheiro, a gente literalmente aprende que aquilo é a coisa certa a se fazer, tá? Então, com o dinheiro não é diferente, a gente observa o comportamento e replica ele, porque aquilo que a gente aquelas pessoas que a gente confia, que são do nosso grupo familiar, agem daquela forma porque a gente entende que aquilo é o correto, tá? Claro que depois vê que não é bem assim. Então, esses eventos passados, né, que são
vamos dizer assim, são muito fortes na nossa memória, que são enraizados, a gente vai chamar ele de flashpoints financeiros. Flashpoints financeiros são eventos traumáticos em relação a dinheiro, e traumático não é só eventos ruins, são eventos podem ser positivos também, mas são eventos de grande impacto na nossa vida e que vão acabar por formar nossas crenças financeiras, então, certo? Além da família, nós somos influenciados por eventos socioeconômicos e culturais que a gente vai ver mais para frente, vai entrar mais em detalhes, certo? Bom, e como que essa patologia financeira ela se manifesta, então? Nós temos 3 padrões, basicamente. Então, aquilo que a gente aprendeu com os adultos, né, que a gente cresceu, ou a gente repete aquele padrão que foi aprendido, né? Por exemplo, a gente teve uns pais, por exemplo, que economizaram muito, né, se preocuparam muito em economizar, a gente pode repetir esse padrão aprendido, né? A gente pode fugir para o extremo oposto, ou se houve uma economia de forma demasiada, né? Se houve uma economia exagerada, vamos dizer assim, né? Aquela coisa de não gastar um centavo com nada, a gente pode ir para o extremo oposto, né? Que seria gastar de forma exagerada, certo? Não seria o oposto disso. Ou eu posso alternar entre os dois extremos. Ora, eu sou poupador, em algumas situações eu sou poupador até demais, né? Economizo bastante. Em outras eu gasto demais. Então eu alterno entre esses dois pontos, certo? Então assim que a patologia financeira ela se manifesta. Eu posso tanto repetir, reforçar o padrão aprendido, como agir da forma totalmente oposta, certo? Vamos lá. E por que, então, por que o dinheiro acaba sendo uma fonte de estresse? Porque se fosse outra situação na nossa vida, talvez não fosse tão relevante, mas quando o assunto é dinheiro, aquilo se torna uma fonte de estresse para nós. Bom, basicamente, a gente acaba relacionando as nossas necessidades emocionais, como amor, segurança e atenção, a gente relaciona isso com situações de dinheiro, né? Quem nunca lembrou, por exemplo, de se você se comportar, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar isso, vou te dar um presente, que é uma troca material e acaba sendo significativo, né? Ou até atenção, né? A gente, muitas vezes, para pedir atenção de algum adulto, a gente acaba pedindo dinheiro, enfim, a gente tem essa relação, tá? É muito mais fácil a gente relacionar as necessidades materiais com dinheiro. Agora, necessidades emocionais, ou melhor, necessidades materiais, a gente consegue trazer exemplos da nossa vida de forma mais fácil. Agora, emocionais, não. Então, a gente acaba relacionando o dinheiro a uma maneira de materializar isso, né, do nosso cérebro adaptar isso. Ok? Só que assim, ó, mais dinheiro, muitas vezes a gente pensa assim, ó, a fonte de estresse é quando não tem dinheiro, né? Quando falta dinheiro é que nos causa estresse. Estudos mostram que não é bem assim. Na verdade, mais dinheiro é importante, mas não é a resposta. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: o dinheiro ele só potencializa a nossa personalidade, certo? Então, por exemplo, estudos comprovam, né, que o dinheiro aumenta a felicidade, sim, tem uma relação direta com o bem-estar, né? Quando a gente fala felicidade é bem-estar, porém, até certo ponto, né? Até certo ponto. E existe um determinado nível para cima que o dinheiro já não traz felicidade, pelo menos não de forma direta, ok? Por exemplo, o que gera mais felicidade que o dinheiro? Os relacionamentos pessoais sólidos e o sentimento de realização no trabalho são fatores mais importantes, ok? O que é importante que eu entendo aqui? A gente tem que saber que uma coisa não exclui a outra. O fato de eu ter dinheiro não quer dizer que eu vou ser feliz, nem que eu vou ser infeliz, né? E o fato de eu não ter dinheiro também não é uma determinação que eu não vou ser feliz. Não é isso. O importante é a gente buscar as duas coisas. Elas podem e devem andar junto. Eu tenho que buscar a felicidade e buscar ter mais dinheiro. Eu vou potencializar isso, ok? Não gosto muito quando a gente fala aquela frase, ou a frase mais popular, né? Dinheiro não traz felicidade, ou quem é rico tem muito problema. Isso não tem nada a ver, é uma crença que a gente tem, ok? Então, por que é tão difícil a gente mudar esse comportamento, né? Bom,
Nós temos ansiedade, medo e vergonha, são sentimentos que acabam desencadeando um estresse, certo? E quando nós estamos sob estresse, o corpo busca maneiras de restabelecer o equilíbrio. Ele tenta, através de um efeito neuroquímico, ok? Então, como é que ele faz isso? Ele pode ou consumir uma substância, né? Então, a gente tem situações na nossa vida que acabam desencadeando em estresse, ansiedade, medo e vergonha, ok? Situações do dia a dia, profissionais, de relacionamento e tudo mais, certo? Como é que a gente busca restabelecer o equilíbrio causado por esse estresse? Através de uma substância, pode ser, por exemplo, o álcool, pode ser alguma droga, pode ser algum remédio, pode ser alguma substância, qualquer substância, né, até comida mesmo, por exemplo, qualquer substância que me traga, reduza a ansiedade, reduza a vergonha, reduza a desinibição, né, ou melhor, reduza a inibição. Ou então eu fujo ou tenho algum tipo de comportamento que vai me trazer o equilíbrio de volta, só que é no curto prazo, certo? Por exemplo, pro lado financeiro, compras, né, gastar dinheiro, daqui a pouco me traz uma sensação de fuga, só que é no curto prazo, certo? Por exemplo, pro lado financeiro, compras, né, gastar dinheiro, daqui a pouco me traz uma sensação de fuga, né, que vai me trazer, vai reduzir a minha ansiedade, o meu medo e a minha vergonha, vai reduzir o meu estresse de uma maneira geral, ok? Então, esses comportamentos vão funcionar como uma fuga ao estresse, e cada pessoa vai possuir um tipo de padrão de comportamento, tá? E aqui é importante, por exemplo, a gente pode ter pessoas que, quando estão estressadas ou estão com ansiedade, com medo, enfim, usam do bebida alcoólica, por exemplo, certo? Em excesso. A gente está falando sempre aqui em excesso, nada aquela cervejinha do final de semana, enfim, ali é tranquilo. A gente está falando de coisas em excesso, ok? E outras pessoas optam, por exemplo, fazer um esporte, ok? De novo, sem julgar certo e errado aqui. Mas é fato que a longo prazo, isso aí a medicina explica, né, é mais saudável para o meu corpo, faz melhor eu praticar uma atividade física do que praticar, né, do que beber álcool em excesso. Isso aí é ponto pacífico, né, ponto comum. Ok? Então, a longo prazo, esses comportamentos frequentes acabam sendo um problema muito sério, certo? Vamos entender melhor o nosso cérebro, como é que ele funciona, tá? Eu acho muito legal essa parte aqui. A gente começa a entender que algumas coisas começam a fazer sentido, certo? Então, nós temos lá nosso cérebro reptiliano, que é o crocodilo, a gente chama de crocodilo, cuja função dele, a função do cérebro reptiliano é a sobrevivência. Não é pensar muito, é sobreviver, ok? Essa é a função dele. O cérebro límbico é o macaco, a gente chama de macaco. Ele está ligado ao comportamento. E ele, basicamente, ele funciona através de memória e aprendizado a partir de experiências. Então, muitas vezes não é uma coisa lógica, tá? Ele aprende, memoriza situações a partir de experiências, ok? Então, dependendo do tipo de experiência que eu vou ter sobre tal assunto, eu vou ter um tipo de aprendizado diferente, certo? Só para trazer um exemplo, a parte do cérebro que a gente trabalha na meditação, a gente chama de a mente macaco. Né? Então, é justamente essa inquietação. É o cérebro mais comportamental, mais emocional. Então, é esse tipo vamos dizer assim, essa parte do cérebro que a gente, na meditação, tenta controlar ele para que a gente consiga controlar melhor nossas emoções, certo? E a última parte, então, é o neocórtex, que é o cientista. É a parte analítica e racional do nosso cérebro. É esse que a gente está tentando estimular. Então, por exemplo, agora nesta live, eu estou fazendo uma explicação aqui de um assunto, você vai absorver, racionalizar sobre isso e ver se isso faz sentido, ok? Ou não, ou pode acontecer de não conseguir racionalizar sobre isso, achar que é uma grande bobagem, né? E o cérebro macaco já lembra de outras coisas, de outras explicações de especialistas que não deram certo e começa a entrar no mundo cético, certo? Por que acontece isso? Em momentos de estresse, então aquilo que a gente comentou antes, em momentos de estresse, o cérebro cientista, ele é facilmente sequestrado pelo cérebro
animal. Tá? Então, momentos de estresse, eu perco a razão, e eu me deixo levar pela emoção, pelo cérebro animal, pela mente macaco, pela mente crocodilo. Então, vamos lá. Levando de novo para o fator dinheiro. Momentos de estresse, em vez de agir de forma racional, por exemplo, é claro que nós não devemos, ou não deveríamos, gastar mais do que nós recebemos. É o beabá de finanças, certo? Mas, acho que, não sei dizer se a maioria, mas muitas pessoas não fazem isso, não conseguem fazer isso. Porque em momentos de estresse, a nossa racionalidade simplesmente ela é sequestrada pelo emocional. Então, a gente acaba gastando mais, de repente, numa festa, numa compra, numa viagem não programada, num carro que daqui a pouco não estava no nosso orçamento. Então, por isso que a gente não toma decisões racionais. Porque a gente vivendo seguidamente em situações de estresse, a gente não consegue tomar decisões racionais, ok? Então, e como é que a gente reage, então, ao estresse financeiro? A gente tem 3 tipos de reações. A gente pode lutar, ok? Fugir e congelar. Então, esse é como o nosso cérebro, né, reage ao estresse financeiro. O que seria o lutar aqui? O lutar é culpar os outros, é brigar. Não, a situação financeira é ruim, culpa do fulano, culpa do governo, a empresa não paga direito, um dia lá alguém não me pagou, certo? A gente passa a culpar os outros e até entrar em conflito mesmo, né, com as pessoas próximas, enfim, a gente não consegue racionalizar, não entender que daqui a pouco, se eu emprestei dinheiro para alguém, eu prestei porque eu quis, né? Foi uma decisão minha, não da pessoa que recebeu o dinheiro, né? Então, a gente tem que começar, tem que tentar racionalizar sobre essas situações. Então, outra situação é fugir. Então, a fuga é tentar ficar longe da fonte de estresse. Então, eu evito o assunto, não falo sobre dinheiro e sou cético, eu não acredito em nada que me dizem. Então, de novo, vamos supor que você está aqui ouvindo a live e tudo mais, e enquanto eu falo, você está ouvindo, mas tem aquela pontinha meio cética, de, mas eu não quero, não de dinheiro não é legal, não quero falar sobre isso, é uma fonte de estresse para mim, então tendo a não acreditar muito naquilo que outra pessoa está falando, por exemplo. Tá? É normal, é natural, ok? O que a gente quer fazer é justamente desconstruir isso. Outra maneira de reação é congelar. Então, é o jeito eu nego o problema, né? Eu que existo, eu me finjo de morto, né? Não acompanho nada, não olho meu extrato, isso não é comigo, finanças, uma hora vai dar um jeito, vai acontecer, as coisas vão acontecer naturalmente, não vou ter problema com isso, daqui a pouco eu pego um crédito. A pessoa finge que não é com ela, até que dá um problema sério que cai no colo dela e ela tem que resolver ou sofre as consequências. Tá? Então, lutar, fugir e congelar são as maneiras como nós reagimos ao estresse financeiro. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui, 20 minutos, tranquilo, vamos lá. Vamos tentar ficar em 1 hora, tá? Para você que está se programando aí. Vamos lá, então. 4 passos rápidos, então, que a gente pode fazer para ajudar o cérebro cientista a prevalecer. Primeiro, reconhecer a alteração emocional, certo? Então, a primeira situação que acontece, vou dar um exemplo que acontece comigo, certo? Eu, em algumas situações de comprar algum determinado item, eu não gosto muito, assim, de comprar, tá? Gosto de resolver rápido, essa é a verdade, não gosto de ficar pensando muito. Então, eu tenho que reconhecer, quando eu entro num momento de compra, para mim é um momento de um leve estresse, vamos dizer assim, então eu tenho que reconhecer isso, é o primeiro ponto, para que eu não tome uma decisão precipitada, para que eu não gaste mais do que eu planejei gastar, eu compro o produto que eu realmente preciso, não mais do que isso, certo? Então, o primeiro passo é reconhecer isso. Ou, melhor ainda, quando eu vou conversar com algum familiar, alguém sobre dinheiro, eu sei que isso, para a maioria das pessoas, é uma fonte de estresse, a gente não gosta de fazer, não tem o hábito, então reconhece isso, eu realmente não gosto, o que eu posso... Agora vamos tentar pensar de forma racional, não vamos tentar vamos tentar controlar nossas emoções, enfim, o primeiro passo é conscientizar disso. Segundo passo, parece besteira, mas comprovadamente, cientificamente comprovado que funciona.
respirar fundo algumas vezes, vou colocar aqui 10 vezes, né, antes de, quando a gente está percebendo que estamos ficando estressados. Ok? Então, respirar fundo 10 vezes, isso vai oxigenar o nosso cérebro, a gente vai raciocinar melhor, certo? Terceiro, avaliar a precisão do raciocínio. O que é isso? É pensar, pô, realmente, será que isso que eu estou pensando realmente faz sentido? É lógico isso? E existe uma técnica muito fácil. Se fosse o seu amigo, um amigo seu, passando por essa situação estressante que você está passando, o que você diria para ele? Então, aquilo que você diria para ele, porque com os outros a gente tende a racionalizar melhor, por incrível que pareça. Então, quando a gente está falando com alguém sobre dinheiro, por isso que às vezes é bom a gente conversar bastante, porque o outro vai me dar uma visão mais racional do que a minha, muitas vezes. Tá? Então, haja como se estivesse falando com um amigo aqui. E por último, não tome decisões de forma precipitada. É lógico. Então, se tu tá com dúvida em alguma situação, tá vendo que a emoção tá tomando conta, se afasta da situação, espera um tempo, né? E um aconselhamento que eu gosto muito e eu tento praticar bastante comigo é sempre contar com um profissional. Então, se eu estou com dúvida de alguma coisa, não estou com certeza, estou sentindo que a emoção está tomando conta da razão, eu aciono algum profissional, algum especialista na área, né, que possa realmente me ajudar, então, com aquilo. Tá? Vamos lá, continuando. A importância do treinamento. Tá? Então, a gente, quando é tomado pelo estresse, a gente o fato de a gente tomar a decisão correta exige treinamento. Então, não tem como eu exigir de mim tomar uma decisão certa em um momento de estresse se eu não estou treinado para isso, eu não tenho conhecimento para isso. Então, claro, hoje o que a gente está fazendo aqui é uma parte de um treinamento. Né? A gente está buscando formas de reconhecer isso. Quanto mais treinado for o teu cérebro, melhor será a reação no momento de estresse. Ok? Exemplo claríssimo, exemplo do esporte. Né? Então, eu durante muito tempo ainda pratico, mas pratiquei mais seguidamente esportes de competição, como futebol, futsal, enfim. E o que acontece? É um momento de grande adrenalina, grande estresse. Estresse, note que não é uma coisa ligada a uma preocupação. Né? O estresse quer dizer uma atividade intensa, né? Algo que me difícil de executar, enfim. Um estresse é um ponto onde a energia está muito forte. Basicamente isso. Então, no esporte acontece muito disso. Eu tenho que tomar diversas decisões rápidas, e isso eu só consigo fazer no esporte de alto nível se eu estiver bem treinado para fazer isso. Daí a importância do treinamento. Torna-se repetitivo. Consigo pensar várias coisas ao mesmo tempo, consigo tomar melhores decisões no estresse. Ok? Outro ponto importante, nós temos então que aprender em que momentos o nosso cérebro emocional está tentando sequestrar, entre aspas, o nosso cérebro racional. E aqui a chave é muito simples. Por exemplo, eu já de antemão já tenho que saber quais as situações, qual o contexto, né, qual o ambiente, quais pessoas que me trazem esse sentimento, esse estresse, essa questão da emoção tomar razão. Então, muitas vezes a gente já sabe qual é essa situação. Por exemplo, então vamos supor que, se eu for num shopping, fazer uma compra, eu sei que eu vou acabar comprando mais do que eu deveria. Tá? Então, primeiro é ter a consciência disso. Primeiro ponto, então, é tentar antecipar quais são essas situações financeiras que lhe trazem estresse. Elencar elas, ok? Seguindo adiante, o registro errado, né? Então, o nosso cérebro tem algumas falhas. Eu estudo bastante essa parte da psicologia econômica e é muito, muito interessante, é muito incrível. O nosso cérebro ele toma decisões erradas o tempo todo, certo? E só com muito treinamento para a gente reverter isso. Mas, ok, isso é questão de hábitos, né? Então, o que acontece? A gente busca conexão e significado em algumas situações, mesmo quando elas não existem, certo? Então, lembra que eu falei antes dos flashpoints financeiros, que são aqueles momentos de estresse que aconteceram no passado? A gente acaba aprendendo lições que elas são irracionais, não tem qualquer sentido racional, são improdutivas e também autodestrutivas.
Mas essas lições, mesmo que lá atrás, num contexto familiar, fez sentido, certo? Há 20, 30 anos atrás fez sentido. Mas hoje, né, daqui a pouco o meu contexto de vida já não tem nada a ver com aquele contexto atrás. Já mudou o governo, já mudou o plano econômico, as pessoas já mudaram, tudo praticamente mudou de 20 anos para cá. Mas eu continuo com as mesmas lições e crenças lá atuando ainda hoje, certo? Então, o nosso cérebro acaba registrando aquilo que aconteceu e não atribuindo um significado para aquilo, mesmo que tudo já tenha mudado significativamente. Ok? Outro ponto importantíssimo, muito interessante aqui. O nosso cérebro ele tem uma capacidade limitada de autocontrole. Isso, quando eu li a primeira vez, eu achei extremamente interessante. Né? A gente não consegue ter autocontrole de forma muito seguida no nosso dia a dia. Então, quando eu tenho um excesso de tarefas no meu dia, quando eu faço muita coisa e normal durante o dia a dia, eu vou perdendo a minha capacidade de tomar decisões mais racionais e de resistir a impulsos. Então, olha que interessante. Até fiz uma postagem esses tempos, onde eu falei de um erro que eu tive, onde eu fui comprar um item de maior valor, enfim, inclusive o ar-condicionado, que eu vou instalar aqui, por isso que está calor, ó, é o ar-condicionado que eu fui comprar. E o que aconteceu? Quando eu fui comprar, eu já estava cansado, mentalmente, fisicamente. Já tinha trabalhado no dia, já estava com um nível de estresse um pouquinho maior. E é claro que a minha negociação já não seria mais tão paciente, que é a que eu deveria ter feito. Deveria ter pesquisado mais, deveria ter olhado mais, né, barganhado mais, ok? E como eu já estava cansado, meu autocontrole já estava lá embaixo, então eu acabei aceitando a primeira, a segunda negociação, certo? Então isso é perfeitamente normal. Outro ponto importante é o comportamento financeiro, é a zona de conforto financeiro. Isso aqui é muito legal, certo? É inegável, é certo, que nós temos um desejo de pertencer a uma comunidade, a uma tribo, pertencer à manada, que a gente chama, né? Natural do ser humano, certo? Porém, esse desejo de identificar ali no nosso grupinho, ele nos impede de sair da zona de conforto financeiro. O que é isso? Quando a gente nasce, a gente tem um contexto econômico, contexto social, né? Então a gente não escolheu, né, como a gente nasce, qual é a nossa situação, a gente vem ao mundo e é aquilo ali, certo? Nossa família de origem é que colocou as condições para nós, certo? O que acontece é que a partir daí, então, nossa infância, nosso crescimento, a gente começa a definir o que é ser rico, o que é ser pobre, o que é ser classe média, a gente, com base meramente na nossa condição que a gente foi criado. A nossa referência é aquele círculo ali, certo? E a nossa tendência muito forte é permanecer na zona de conforto. Porque quando eu sair da zona de conforto financeira, vai me trazer preocupação, ansiedade e medo. Por exemplo, nossa, eu sempre tive essa realidade aqui. Se eu começar a ganhar muito dinheiro, a minha realidade vai ser diferente dessa. E como é que vai se dar? Como é que vai ser minha relação com a família, a relação com os amigos, que daqui a pouco estão num outro patamar, né? E o contrário também é verdadeiro. Pô, sempre fui acostumado a uma vida com um custo mais elevado, com um certo conforto. Como é que vai ser se daqui a pouco precisar me adaptar a um estilo de vida mais simples? Né? Também, meus amigos vão estar lá, né? Meus amigos, meus pais, familiares, enfim, vão estar lá nessa zona de riqueza e eu vou ter saído dela. Isso traz uma ansiedade muito grande, certo? Então, há uma intensa pressão interna de nós mesmos para ficar na zona de conforto, assim como externa, ok? As pessoas que querem que nós fiquemos na zona de conforto financeira onde a gente foi criado, onde é mais comum a gente estar ali. Isso é normal do ser humano, ok? Um exemplo, eu trouxe aqui 2 exemplos para ilustrar isso.
é o exemplo de quem ganha na loteria, né, e acaba gastando todo o dinheiro, acaba voltando para sua condição anterior, né, isso aí tem aos milhares, só botar na internet, né. E também, olha que interessante, adultos jovens, e hoje em dia a gente sai cada vez mais tarde de casa, adultos jovens que cresceram com um padrão de vida, né, evidente, porque os pais tinham condição financeira, e quando começa a trabalhar por conta, óbvio que o salário não é tão alto no início, a renda não é tão alta no início, e tem que se acostumar, não consegue, porque tem que gastar menos, e acaba o quê? Se endividando para manter ou tentar manter o padrão de consumo que tinha antes, certo? Então, é bem interessante esse conceito, ok? Outro ponto importante, a gente tem a tendência também, quando a gente está na nossa zona financeira de conforto, a gente tem a tendência a se referir a alguém que é mais rico que a gente, ou mais pobre, como eles, como se não fizesse parte da nossa zona de conforto, se não fizesse parte do nosso círculo financeiro. Então, os ricos, eles lá, né, e façam julgamentos em relação a isso também, né, positivos ou negativos, e os pobres também lá, aqueles pobres, eles, né, a gente não se inclui nessas condições, ok? Então, olha que legal. Estudos mostram que as pessoas preferem ganhar menos dinheiro, olha que interessante, desde que os vizinhos, ou as pessoas que moram próximo, né, à cidade, desde que os vizinhos também, ou melhor, ganhem menos do que ela. Então, até aceito ganhar menos, desde que os vizinhos ganhem menos. Olha esse estudo que interessante, né? E outros estudos também mostram que investidores que ganharam lá X, sei lá, 100 mil reais no ano, eles estão satisfeitos até descobrirem que os amigos ganharam 200 mil, por exemplo. Aí eles passam a ficar insatisfeitos. Olha que interessante. Então, como é que o que é o treinamento financeiro? Ele nos faz sentir confortável em qualquer nível financeiro. Isso é aprendizado, isso é técnica, ok? A gente chama isso de expandir a zona de conforto financeira. Para mais, ok? Para mais, então a gente prepara a pessoa para ganhar dinheiro e para se sentir confortável com isso. A gente vai aprender que o dinheiro é meramente um meio de vida, certo? Ou para menos também. Então, a gente tem treinamentos que se a pessoa precisar recuar, vamos dizer assim, no seu padrão de vida, pelo menos temporariamente, isso é perfeitamente possível e não é sinônimo de vergonha, não é sinônimo de medo e nem de infelicidade, certo? Porque a realidade a gente acaba, financeira, a gente acaba construindo, ok? Então, são treinamentos. Vamos para a última parte, então, entendendo os traumas. Vamos classificar que os traumas eles podem ser de dois tipos, de abandono ou de transgressão. Então, transgressão é algum tipo de agressividade, né, algum tipo de ataque que a gente sofreu. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo financeiro, poderia ser, tu não fez isso, então não vou te dar o dinheiro, tal, né? Ameaças, negociatas nesse sentido. Ou então abandono, né? O trauma em formato de abandono do dinheiro pode ser que a gente não teve o cuidado material, muitas vezes, né? Ou não, a gente nunca foi falado de dinheiro, nunca recebemos um dinheiro dos pais, por exemplo, a gente pode sentir um abandono em relação ao dinheiro, ok? E olha que interessantíssimo. E aqui que é o ponto que eu digo, que as pessoas não têm que ter vergonha da sua condição financeira, tá? E ainda mais, não tem que ter vergonha de apresentar distúrbios financeiros, né? Como gastar muito, não conseguir economizar, né? Aqueles sintomas que a gente viu lá no início. Porque esses traumas foram na infância, não é culpa nossa, certo? E eles modificam anatomicamente o cérebro, ok? Então, de fato, eles modificam o nosso cérebro. Então, olha que difícil que é a gente mudar o nosso comportamento financeiro, certo? Então, por isso que eu digo, o comportamento financeiro não é ausência de vontade. Ninguém deixa de mudar porque não quer, certo? Alguns sim, tá? Mas geralmente a gente tentou mudar em algum ponto da vida. E também não é sinal de fraqueza. É meramente a formação cerebral que é assim, certo? Então vamos para alguns tipos de traumas financeiros. Por exemplo, familiar.
né? Então, a gente pode, depois vamos pensar alguns exercícios ali, mas reveja, por exemplo, a sua história familiar, a sua história de vida, né? Como é que ela se deu, né? Que tipo de fatos aconteceram? Traumas financeiros sociais, situações de guerra, de extrema privação, de crises, né, crises financeiras, isso aí molda também, causa um trauma, né? A gente viveu agora a crise mais forte brasileira, 2014, 15, 16. Isso aí acaba moldando comportamentos, moldando as pessoas, isso tudo influencia. Classes sociais também. Vamos dizer assim, quem tem uma classe social menos favorecida, tem uma maneira de pensar sobre o dinheiro, sofre um tipo de situação financeira, um tipo de trauma financeiro, e também quem é mais rico, já nasceu, né, numa classe social mais abastada, também sofre de problemas financeiros. Então, a classe social influencia diretamente a nossa mentalidade. A cultura, questões culturais, né? Por exemplo, a questão racial, né? Influencia sim a questão financeira, né? A gente tem estudos que mostram isso, a questão dos negros, por exemplo, da sua formação cultural, né? Vindo de um período de escravidão, tudo isso atrapalha, né? E causa traumas financeiros, e também a questão de gênero, né? E aí muito forte a questão da mulher, do homem, o papel de cada um na nossa vida financeira, também isso vai formar, vai causar uma mentalidade, vai trazer traumas financeiros. Então, tudo isso é para explicar que não é o fato de a gente ter um problema financeiro, muitas vezes não é culpa 100% nossa, ok? Eu sempre digo isso, isso é importante porque é o primeiro passo para a gente mudar os nossos comportamentos, ok? Bom, e a gente então imagina, né, a gente sempre tem a tendência, a gente sempre tem um viés negativo, né, sempre tem um viés mais pessimista, também é normal por causa dos traumas, ok? Então muitas vezes a situação não é já tão ruim, né, não é tão complicada assim, existe uma saída, existe um ponto, a gente consegue sair dessa situação. Então se eu estou endividado, por exemplo, e quero sair dessa situação, quero começar a investir, né? Ao invés de a gente questionar as nossas crenças, as nossas limitações, não, a gente tenta fazer com que a realidade se encaixe nelas. Okay? Não, mas é assim mesmo, mas eu já tive problemas já desde cedo, né? A gente não acredita que a gente pode realmente mudar, tá? Isso também é normal. Trabalhar essa questão dos distúrbios financeiros, dos traumas, das crenças. Então, volta lá atrás no tempo, volta lá na sua infância, o máximo que essa memória permitir, você volta lá, na sua infância, juventude, adolescência, enfim. E tenta se lembrar com detalhes das experiências mais importantes que teve relacionadas ao dinheiro, tá? Alegres ou dolorosas, ok? Então, tem um momento feliz que relacionou com dinheiro, momentos tristes, momentos dolorosos, momentos ruins, bons. Volta lá, anota com palavras-chave os acontecimentos, bota lá, tipo, presente de Natal, ganhou um dinheiro presente de Natal, por exemplo. Vai colocando palavras-chave nos acontecimentos. E aí associa essas palavras, coloca emoções. Me senti irado, me senti, meu irmão ganhou uma mesada maior que a minha, sei lá. Porque assim, um trauma não necessariamente é uma coisa muito grave, muito grande. Como eu falei antes, pode ser um que é gravado no nosso cérebro. Então, vou pegar esse exemplo bobinho assim. Meu irmão ganhou mais que eu na mesada. E meu irmão era homem e eu era mulher, por exemplo. Isso gerou um trauma lá que os homens ganham mais que as mulheres, por exemplo, além disso realmente acontecer, né? E isso me deixou triste. Enfim, faz essas diversas associações, ok? E depois tentar resumir as suas experiências com dinheiro em uma frase. Então, coloca assim, ó. A moral da minha história financeira é... E aí você vai perceber que os seus problemas financeiros hoje têm muito a ver com o passado, e que é perfeitamente
possível, reescrever essa história, ressignificar todas essas experiências que você teve. Tá? Isso é ciência e é isso que a gente faz no treinamento financeiro através de conhecimento e autoconhecimento. Ok? Então, parte 1, distúrbios financeiros, foi agora. Parte 2, live dia 11 de março, ok? Em vez de ser terça-feira, vai ser na quarta-feira, onde eu vou continuar com este assunto, já com o ar-condicionado, se Deus quiser, ok? Então, eu vou continuar lá no dia 11 de março e vou falar quais são os distúrbios financeiros e também vamos ver como é que a gente pode trabalhar melhor cada um deles, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!